Tati, gratidão por você estar aqui. Me fala uma coisa, o que que fez você entrar na mentoria com a gente? Olha, Lili, o que fez eu entrar na mentoria foi retomar algumas questões, na verdade, que estavam ali escondidinhas e eu não estava querendo acessar por conta de muitas coisas que aconteceram depois de uma realização pessoal minha. E, obviamente, a gente não tem domínio sobre questões externas, né? Como, por exemplo, a pandemia, e nesse meio da pandemia ocorreu um acontecimento em particular comigo, que foi a morte do meu pai, que isso me impactou muito e eu não pude estar presente. Então, me veio muitas coisas na minha cabeça, como eu posso colocar assim os sentimentos, né? Nomeá-los, vai, uma frustração, às vezes sentimentos de culpa, mas ao mesmo tempo eu falava, puxa vida, mas eu vim para realizar um sonho, né? E eu não estava conseguindo me reconectar novamente comigo, me reconectar, vamos colocar assim, né? Por conta desses acontecimentos externos que a gente não tem o controle. Então, na minha cabeça começou a dar aquele nó, os meus sentimentos também começou a dar aquele nó. Horas eu nomeava algumas coisas, hora eu nomeava que era uma tristeza, hora eu nomeava frustração, enfim, né, dava algum nome àquele sentimento que eu tinha em alguns momentos que eu estava passando aqui. E com a mentoria, né, foi isso que me fez buscar a mentoria, essa clareza, ter essa clareza. Puxa, por que eu estou passando por tudo isso, né? A gente sempre tem os porquês, né? Tem aqueles porquês, lógico, que a gente vai conseguir encontrá-los, tem aqueles que, né, com o tempo, com a vivência, com o autoconhecimento, aí a ficha vai caindo e a gente vai tendo as respostas, né, que a gente precisa para continuar a nossa caminhada. E principalmente por saber, assim, em alguns momentos eu até questionei, puxa, tô errada, tô certa de ter feito esse movimento que eu fiz, né? Isso também me pegou fortemente. Então, retomar essas questões, né? E ter a coragem, não só do autoconhecimento, mas ter a coragem de falar dos nossos sentimentos, né? De abrir os nossos sentimentos, de tocar lá não vou falar ferido, não, enfim, mas de tocar naquilo que realmente estava me preocupando, me tirando um pouquinho do meu eixo, foi o que me fez procurar a mentoria, esse Olha, esclarecimento. olha que bacana, tá? Aqui a gente traz muito a parte de relacionamento conjugal, né? E, na verdade, a Tati percebeu que ela precisava tratar as questões dela interna mesmo, né? Medos, culpas. Então, assim, a gente não direciona só para quem tem um relacionamento com outro. Não, que o problema dela. Eu até acredito que acho que a Tati, quando ela fez até a roda da vida, né? Ela colocou que o relacionamento dela conjugal tá tudo bem. Então ela trouxe por quê? Olha que importante, culpa e medo. Eles ficam atrás da gente, que parece sombra, né? E a gente não consegue saber o que fazer com eles exatamente. E foi muito bacana isso que ela colocou, porque a nossa base é a mesma. A gente só precisa olhar para elas. Para quê? Para a gente poder estar se relacionando melhor com a gente e com o externo, independente de qual seja. E o que você trouxe, né? O que na mentoria te deu essa luz, né? O que você percebeu de mudança aí, Tati? Então, Lili, quando eu comecei a mentoria, eu estava justamente, como eu comentei, né, um pouco perdida comigo mesma, me sentindo em alguns momentos frustrada, em alguns momentos será que eu deveria ter feito ou não, né? E com a mentoria eu comecei a entender que não, que na verdade eu tô realizando, eu tô no caminho certo daquilo que eu havia planejado. E que eu não tenho domínio sobre o externo, eu tenho que saber compreender, saber lidar com o externo, mas sem que ele me impacte de uma forma negativa, porque impacto vai ter de qualquer jeito. E, obviamente, os sentimentos eles vão vir, porque eles existem, certo? E não vai ser a primeira vez que isso vai acontecer, obviamente, né? Então, nesse processo de mentoria que eu estou tendo com vocês, nossa, me caiu muita ficha, me caiu a ficha de que eu não preciso me sentir culpada. Tudo bem, eu posso sim, em alguns momentos, sentir uma tristeza, mas não da perda, como era muito forte em mim no começo, agora não. Eu consegui entender que algumas perdas, elas são naturais, independente, que também são coisas, por exemplo, a morte, entre parênteses, que foi no meu caso o que aconteceu,
que me impactou mais, que teve um impacto muito forte em mim, ninguém tem domínio sobre ela, né? É uma coisa externa que a gente tem que aprender a lidar com isso. E sem nos sentir culpadas. Então, o fato de eu estar fazendo a mentoria com vocês tá me trazendo de volta para o meu eixo, no sentido, assim, foi o que você falou, do meu relacionamento comigo mesmo, de eu começar a me sentir bem comigo mesmo e começar a emanar uma energia boa. Porque mesmo, que nem você comentou, a gente fez a roda da vida, realmente, no meu relacionamento no dia a dia, graças a Deus eu tenho um companheiro que me entende bastante, entende todos esses momentos que eu estava passando, e a gente é muito parceiro. Mas, ao mesmo tempo, eu percebia que quando eu ficava um pouco frustrada, triste, enfim, com aqueles sentimentos confusos, impactava nele também, porque às vezes ele queria ajudar, ele queria fazer uma coisa e não sabia como, não sabia o quê. E, ao mesmo tempo, ele, às vezes exagerava em alguns movimentos, ou não fazia nada, e aí a gente falava, pô, mas você também não tá fazendo nada? Não, mas agora você exagerou. Teve um mix nesse momento, nesse meio tempo. Mas com a mentoria, nossa, assim, eu tô conseguindo entender que eu não preciso me sentir culpada de estar realizando os meus sonhos, eu não preciso me sentir culpada de estar indo atrás das minhas realizações, porque eu estou sim me sentindo realizada, né? Eu estou sim traçando, caminhando, né? O plano que eu tracei dessa minha realização pessoal, junto com meu marido, e esses fatores externos que acabaram me impactando, e se eu não conseguisse tratá-las, eu não sei se hoje talvez eu estaria mais liberta, no sentido assim, de eu poder dizer que eu estou mais aliviada, vou usar essa expressão, sem ter esse sentimento de frustração ou de culpa, e automaticamente isso está me destravando de algumas coisas que eu preciso fazer, por exemplo, no meu dia a dia no trabalho, né? Então, até mesmo no meu relacionamento já mudou, melhorou. Então, tipo, aquilo que ele achava que precisava fazer mais ou menos, já encontramos um equilíbrio, né? E então, isso para mim é que foi mais impactante, né? De tá me trazendo de volta para o meu eixo, de eu entender o relacionamento eu comigo mesmo, e que tudo aquilo que eu planejei não está errado, eu não vou me sentir culpada por estar me sentindo realizada, e, né, por estar conquistando aquilo que eu planejei. Olha que show que a Tati falou da culpa, né, agora, e aquele slide que a gente mostrou, que às vezes uma questão que a gente tem lá, ela acaba gerando um problema em várias áreas da nossa vida. E aí, quando você consegue trabalhar aquilo, a gente consegue ver aquilo de uma maneira diferente, você consegue melhorar todos os outros aspectos que a gente estava carregando antes. E eu me lembro que, se não me engano, a Tati falou alguma coisa sobre, além do relacionamento com o marido dela, eu acho que você falou alguma coisa sobre falar com a sua mãe, com a sua irmã. Teve algum episódio em relação a isso que você percebeu uma mudança? Sim, teve sim. Assim, logo no início, né, quando aconteceu, né, da morte do meu pai, lógico, todos ficaram muito impactados e cada um teve uma reação diferente, né? E, na verdade, no caso com a minha mãe, eu esperava assim uma reação dela cair numa depressão, numa tristeza muito forte, porque lógico é o companheiro da vida dela. E, na verdade, ela que está sendo o pilar mais forte de todos. E, no caso da minha irmã, por exemplo, que é a família grande, nós somos em 6, mas de mulher é só eu e ela, então, lógico, assim, teoricamente, a gente seríamos as mais próximas, por sermos mulheres. Mas, ao mesmo tempo, foi ao contrário. Ela se distanciou muito, ela não conseguiu entender que eu não pude estar lá, o porquê que eu também não estava lá. E criou uma barreira, assim, de comunicação muito grande entre a gente, que qualquer coisa que você mandasse um oi, né, tipo, não tinha resposta nenhuma, era um vazio, e se respondesse, assim, dava-se para perceber que ela não estava muito bem, tipo assim, não estava aceitando muito bem. E ao fazer essa mentoria, ainda estou fazendo, né? A gente está no processo, ainda estou no meio do caminho, aulas, né? Exatamente, ainda tem bastante coisa aí. Na verdade, Tati, eu entendi o que você quis dizer. Com uma ou duas aulas já, né? Não é que acabou a mentoria, mas já trouxe
uma mudança, né? Já trouxe uma mudança. E uma delas foi, então, igual com a minha... Assim, teve 2 episódios, né, com a minha mãe e com a minha irmã. A minha irmã foi que, com o tempo, eu fui mudando a minha maneira de me comunicar com ela. Lógico que não, assim, não muito por telefone. Quando eu falo isso, só para você entender, eu estou fora do Brasil, estou morando fora do Brasil atualmente. Mas mesmo por mensagens, e aí eu comecei a perceber que ela começou a retornar, a retribuir. Mas teve um episódio que, por exemplo, teve um dia que eu liguei, foi logo no início, para esclarecer algumas questões até da papelada em si, por eu justamente estar fora. Então eu tinha que fazer uma declaração através do consulado, enfim. Aí eu conversei diretamente com ela, e naquele momento, só foi eu perguntar, oi, tudo bem? Né, você está bem? Só foi eu fazer essa pergunta, ela desmoronou comigo, começou a chorar, e eu deixei, então, ela desabafar. Então, ali eu comecei a perceber que também ela estava com algumas questões dela, né, e às vezes eu estava tomando aquilo como, mas por que ela está me negando, né, ela está me fazendo me sentir culpada, mas não, depois eu comecei a perceber que não, ela também estava com as questões dela devido ao ocorrido, né, porque tudo impactou a família toda, e aí eu comecei a perceber que não era diretamente, né, a mim. Então, hoje, ela, assim, quando eu me comunico com ela, ela tá mais tranquila, ela consegue agora se expressar melhor, com menos raiva ou com menos, assim, ou mostrando menos aquela coisa de sentimento de culpa, ou me deixando com sentimento de culpa. Sim. E no caso da minha mãe foi uma coisa muito engraçada. Engraçada não, engraçada, mas no sentido assim, ela, lógico, mãe é mãe, sempre vai se preocupar com todo mundo da família, a gente tá sempre se falando todo dia por mensagem, enfim. Família é grande, então ela tem que falar com todo mundo também, chega uma hora que eu acho que ela se cansa de falar com todo mundo ao mesmo tempo. Mas uma das coisas que me preocupava era um dos meus irmãos, né, ter um pouquinho mais de atenção devido a algumas situações lá que eles estão passando. E aí me ocorreu, eu falei, poxa, elas estão tão centradas nelas, estão tão centradas em algumas coisas assim, que elas não estão vendo o que está acontecendo com esse meu outro irmão. Mas, ao mesmo tempo, quando a gente está fazendo a mentoria, estou fazendo exercícios de meditação, então, nesses exercícios de meditação, eu tenho mentalizado muito a minha família, tenho mentalizado muito, tentado passar muitas energias positivas, né? Não necessariamente só eu falar do positivo ou do que tenho, que não tenho que fazer, mas de emanar energias boas. E ao fazer este movimento, e eu já começando a ter essas pequenas mudanças, eu comigo mesmo, numa das ligações que eu tive com ela sem eu ia perguntar sobre isso, mas ela mesma se antecipou e falou, olha, eu estou fazendo isso com o teu irmão, vou mandar tal coisa para ele, para ajudar eles e tal, nesse momento e tal. E eu falei, nossa, impressionante, né? Eu falei, transmissão de pensamento mesmo, né? Porque eu estava preocupada, era uma coisa que era muito latente para mim, eu não sabia como abordar o assunto, e ela mesma trouxe para mim na ligação. Então, foi o que você falou, nós estamos todos interligados, né? Principalmente família, né? Relacionamento de família, a gente é muito forte. Então, essa foi uma das experiências que eu falei, puxa, que bacana, né? Então, exatamente, conforme eu vou me limpando, conforme eu vou limpando, tendo consciência, né, daquilo que é meu, daquilo que não é meu, daquilo do que eu posso fazer em favor mesmo que seja através de uma meditação, dos exercícios que a gente está aprendendo, de autoconhecimento, é muito engraçado que isso acaba afetando as pessoas ao nosso redor. Né? E foi isso foram essas 2 experiências que eu tive. Uma da minha irmã está super fechada e ela me passava muito essa frustração, esse sentimento de culpa, então eu me sentia culpada por não estar lá, mas ao mesmo tempo, ao falar com ela, eu percebi que era o contrário, eram as questões dela. E eu estava pegando para mim, né? Então, e com a mentoria, com certeza, isso está ficando cada vez mais claro. Estou conseguindo fazer esse divisor de águas. Fiquei com vontade de te fazer uma pergunta. Você meditava? Não! Ai, que linda! Então, tinha, né, eu lembro de de você falando, né, no começo da mentoria, até mesmo na imersão, dessa dificuldade e tal. Gente, não é combinado, tá? Ela tá falando, não foi nada, não. Foi só se você faria o depoimento e tal, ela tá falando exatamente o que está acontecendo com ela. E eu não avisei que ia perguntar. Ela trouxe da meditação, por isso que eu fiquei com vontade de perguntar, porque a gente já sabe, né? A gente já conhece, né, as pessoas.
Na Então, verdade, eu não sabia se ela estava fazendo, se ela fazia antes ou não. Eu nem sabia disso, né? eu tinha comentado que tinha dificuldade. Tinha dificuldade de me concentrar, né? E o mais curioso, olha só que legal, essa semana no meu trabalho eles iniciaram sessões de meditação. Eu falei, gente, não pode ser essa coincidência demais, né? Porque assim, tô aprendendo a fazer meditação, né, com a relações sistêmicas. E aí, na mesma semana, o pessoal do trabalho estão empenhados em fazer dar para os funcionários, né, esse momento de meditação. Eu falei, nossa, então assim, é para ser, né? Então é para continuar Está atraindo, né? Na verdade, tem uma nova atração aí acontecendo, né? Exatamente. A mudança, a reversão de pensamento começou a atrair. E além disso, como eu já coloquei aqui, está existindo uma mudança planetária. Então, muitas empresas, muita gente, nós estamos aqui sendo aqueles, né, precursores, mas as pessoas que vão compartilhando aquilo que a gente sabe que está bom, que é aquilo que é bom, melhor, multiplicadores, exatamente. Então, nós estamos multiplicando. E aí, uma hora, a multiplicação que já chegou para você de um lado vai chegar do outro. Né? E aí você vai falando, nossa, é verdade, olha como é importante, agora a Tati pode até meditar na empresa, né? Se ela não podia antes, agora ela pode, porque já estão direcionando. E outra coisa, vai vendo a meditação de uma maneira diferente, porque lá eles vão ensinar alguma coisa diferente daquilo que a gente está vendo aqui, que a gente está fazendo para memória. Mais focado. Isso, então assim, é muito bacana, porque esse movimento é muito grande, vai ficar muito maior, né, de entrar no estado meditativo, porque é isso que realmente ajuda a cura, a atrair outras pessoas, e olha que bacana, a Tati, ela tá curando a visão, o relacionamento dela, ó, com o marido, né, ela mesmo, com o marido, com o pai, com a mãe, família. E com a irmã. E provavelmente vou até um pouco mais além, tá? Ela tá curando a energia dela para com o pai que desencarnou. Porque se ela estava sentindo uma sensação de culpa, dependendo daquilo que você acredite ou não, né? Como é que estava a energia do ser, né? Do pai da Tati. Então, dependendo daquilo que você acredita, independente disso, mas tá tratando todo mundo, né? E a gente fez uma mesa só, a gente nem chegou a fazer a segunda, que por sinal acho que na semana que vem, né? Verdade. E também vai ajudar pra caramba, porque a gente vai entrar na parte paterna, né? E é legal, Lili, você ter falado isso, porque assim, uma das coisas que eu acho que eu até comentei bastante nas nossas sessões, né, foi o sentimento de tristeza. Então, isso já tá passando, então eu já tô conseguindo entender, já tô conseguindo aceitar assim, de forma natural a morte, vamos colocar assim, né, e não mais me sentir culpada com tudo que aconteceu. Então, assim, aquela tristeza que estava profunda em mim, mais até do que culpa, porque culpa vinha da minha percepção de achar que a minha família poderia me culpar por eu não ter estado lá, né? Mas na verdade aí acabou revertendo, mas na verdade eu dentro de mim tinha uma tristeza bem profunda, né? E isso hoje está muito mudado, assim, eu já estou aceitando, né? Entendendo melhor esses movimentos. Essa tristeza, Tati, é luto. Faz parte, né? Tem um período. E exatamente não, sim, é o período, e é muito importante você trazer isso, né? Isso é um luto, e que cada um tem o seu tempo. E como é importante você ter apoio disso, né? Na verdade, você entrou com a gente, e isso está acelerando. Sim. Né, para que você compreenda que isso é o luto, que a tristeza é legítima e que eu posso. E outra coisa, né, também a gente não combinou nada disso, mas ela trouxe muita coisa que eu trouxe aqui do relacionamento comigo mesmo, né, que é o pontapé inicial, né, de como eu lido comigo. Exatamente. Nossa, isso tem mudado bastante. Eu nem sabia de tudo isso. Eu nem sabia de tudo isso. Agora eu tô sabendo da dependência. Que a gente não combinou, né? É isso que eu tô te falando.
E graças a vocês, meninas. Assim, as sessões são maravilhosas. Eu encorajo todo mundo a fazer, a encarar de peito aberto. Vai doer um pouquinho, não vai, mas com certeza você vai encontrar o seu caminho. E nada como a Lili e a Adri para estar te auxiliando nessa caminhada. Estamos do lado. Gratidão pelas tuas palavras, gratidão por aquilo que eu ouvi. Isso quer dizer que eu, Adriana, nós estamos no caminho certo, nós estamos no propósito, tá fazendo sentido isso para você, como para as outras pessoas que estão lá no nosso grupo, faz sentido, né? A gente tá junto, tá acompanhando, tá dando suporte, porque todo mundo tem suas dores, umas mais profundas de algumas questões, outras por outros, e o importante assim, é a gente trazer a cura para que essas dores realmente elas minimizem com o tempo e a gente fique com a nossa essência, né? É isso que a Tati colocou. Eu estou encontrando a minha essência. Então, parabéns por você se permitir também, porque é uma permissão, sim, né? E não adianta, porque se eu deixo, aquela dor vai ficar mais distante, vai ficar mais longa ainda, como eu coloquei no começo. É um processo de evolução que a gente está tendo aqui. E se eu não quiser acelerar ele, pode ser que eu seja acelerada por outros contextos. E aí eu vou sentir a dor mais profunda, não vou conseguir saber lidar, e aí o negócio vai ficar pior. Isso é verdade. Mas eu é que agradeço todo esse processo de estar participando, de estar cada vez mais aprendendo. E é muito interessante, porque até a Adri comentou, tu fez a pergunta antes, né, de fazer a inscrição. Você já fez uma terapia na sua vida? Eu falei, então, não. Né? Eu falei, então essa foi a primeira vez. Eu falei, então vamos encarar de peito aberto. Porque era o que eu estava precisando realmente. Então, eu é que agradeço muito. Tá maravilhosa as sessões. Assim, a cada sessão que a gente tem, eu aprendo muito mais. Tá caindo as fichas cada vez mais. Estou me reconectando cada vez mais. E é isso que a gente precisa, né? Tá bem com a gente mesmo, pro externo, né? Fazer sentido pra gente, né? Com certeza. Saber como lidar, né? Resiliência. Tati, obrigada. Eu que agradeço, meninas. Obrigada. Obrigada! Um beijo grande. Boa noite, bom sábado, bom final de semana, Tati. Para vocês também. Um beijo. Beijo. Até segunda, né? Até segunda. Até.